Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 6 minutos. Eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. O número já está aqui embaixo da sua tela, hein? Lembrando sempre, apareceu o número do nosso WhatsApp ou um pouquinho antes tem o QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, já aparece na tela do seu celular a mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua participação que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 16ª reunião ordinária, vereador Edson Ribeiro reclama de entulho no distrito do Campo Grande e pede mais conscientização. Vereador Cecílio Santos, relator da Comissão Especial de Estudos Anti-Enchentes, prepara relatório final. Vereadora Débora Palermo comemora a autorização para a implantação de água encanada para os bairros Gargantilha, Bananal e Monte Belo. E você já ouviu falar na proposta em que trabalha 4 dias e descansa em 3 dias na semana? A advogada explica o modelo já adotado em muitos países. E a gente abre esta edição falando sobre o mês que também é conhecido como Agosto Lilás, de conscientização sobre a violência contra a mulher. Aqui em Campinas nós temos o CEAM, o Centro de Referência e Apoio à Mulher, que acolhe, atende, presta apoio jurídico, social e psicológico a essa mulher em situação de violência. Então, sobre o trabalho que é realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, da Guarda Municipal e como nós podemos ajudar a mudar esta realidade, eu aciono a repórter Mariana Meira, que tem mais informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente ao vivo aqui no Câmara Notícia. Muito importante esse momento em que a gente fala do Agosto Lilás, que é uma campanha instituída por lei para falar, para alertar, para conscientizar sobre a importância da gente combater com todas as nossas forças por meio de conhecimento e também de defesa pessoal, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a violência doméstica contra a mulher. O objetivo é a gente divulgar essas ações e também a importância da gente levar a sério a Lei Maria da Penha. A Prefeitura de Campinas preparou uma série de ações neste Agosto Lilás e sobre ela nós vamos conversar com a secretária Wanda Ecléa Moro, da Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Secretária, bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui falando de um mês tão importante, com uma temática tão importante. Que tipo de ações, atividades foram preparadas aqui em Campinas? O mês está recheado de ações e para chamar a atenção da população. Então, nós iniciamos com uma caminhada que teve aqui na segunda-feira no centro, mobilizando toda a sociedade civil, o poder público com esse olhar, chamando a atenção. E, infelizmente, nós estamos em um município que nós temos muitos casos de feminicídio. Nos 7 primeiros meses deste ano foram 7 feminicídios. E quando a gente fala de feminicídio, é o fim de toda uma violência. Então, nós temos que atuar muito na prevenção e no cuidado dessa mulher. Então nós teremos ações também nos territórios, lá onde a pessoa mora, nos bairros, a gente terá ações de conscientização e de conversas, rodas de conversa com essa mulher, explicando o que é violência doméstica e quais são esses caminhos, além de parcerias, como as que nós estamos tendo com a Guarda de Defesa Pessoal e também parceiros da sociedade civil de embelezamento, de cuidado com a mulher. Então são várias ações voltadas para a mulher este mês. Secretária, você comentou de um ponto muito importante, que é de ir até a mulher conversar com ela. Muitas vezes é uma mulher fragilizada, culpada, está com medo e também não tem nem acesso à informação, não sabe nem o que está acontecendo ali em outros cantos da cidade.
que vocês mais costumam ver ali de realidade quando vocês visitam esses locais? A mulher, normalmente, a mulher vítima de violência doméstica, ela sofre também uma violência psicológica. Então, muitas vezes, ela imagina que não tem um caminho, que não tem para onde ir. Então, nessas conversas, é uma roda de conversa mesmo. Cada uma conta as suas experiências e ali nós vamos contando e mostrando que há caminhos. Nós temos uma rede de proteção muito atuante, seja no poder público, quando a gente fala do SEAMO, que faz atendimento, o SERAV, que atende o autor de violência. Se a mulher precisar de um abrigamento, nós temos o abrigo municipal e as parcerias com as outras secretarias. Então, de uma forma bem dinâmica, nós falamos o que a prefeitura pode ajudar essa mulher, o que a sociedade civil pode ajudar e como ela pode sair desse círculo de violência. Qual é o site, canal de comunicação para que a pessoa tenha acesso à programação, secretária? Ela pode entrar no site da prefeitura, lá tem um banner dirigindo ao Agosto Lilás. Então, quando ela entra no site Agosto Lilás, lá tem toda a programação e todas podem participar. E essa campanha não é direcionada apenas à mulher vítima de violência, não, muito pelo contrário, é direcionada a toda a sociedade, porque não é uma luta de homem contra mulher, nem de mulher contra homem. Somos todos nós, campineiros, residentes aqui, que estamos lutando contra a violência contra a mulher. Até porque a gente está inserido fortemente numa cultura muito patriarcal ainda, infelizmente, de que aquele homem é dono daquela mulher. A gente vai demorar um pouco ainda para sair dessa ideia, né, secretária? Nós temos que mudar isso e estamos paulatinamente, aos poucos, fazendo essa mudança. Ela começa desde o homem já feito, quanto a gente fala ali nas crianças, por isso que a parceria é muito importante. A gente tem a atuação da Secretaria da Educação, da Saúde, da Guarda Municipal, porque são várias as frentes. Infelizmente, não é uma coisa que origina a violência contra a mulher, são vários fatores. Da mesma forma, a solução vai vir de vários locais. Secretária, mais alguma informação, um convite à população para a gente encerrar? O que eu gostaria de dizer é que o norte dessa campanha é que você é uma peça importante. Então, a sociedade, todos nós temos um papel muito importante. Às vezes a mulher pode dizer, não, mas eu sou só uma dona de casa, eu não tenho um papel importante. Você tem sim. Talvez próximo de você tenha alguém que esteja precisando de uma orientação. Às vezes, próximo da sua casa tem alguém que possa pedir ajuda. Então, cada um de nós é uma peça importante no enfrentamento à violência. Secretária, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho a todos vocês. Obrigada. Tanto é que o nome dessa campanha, né, esse ano, do Agosto Lilás, né, o slogan é Todos Juntos no Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Não é só a mulher, é o homem também se conscientizando sobre a importância de combater, de também dar um toque para aquele amigo que está praticando atos de violência. Bom, a secretária comentou que a Prefeitura de Campinas conta com parceria com várias entidades, várias pastas, vários braços aqui no município. Aqui atrás, eu já vou comentar sobre isso, 2 guardas municipais estão praticando um pouquinho para mostrar para a gente daqui a pouco sobre algumas técnicas simples para as mulheres se defenderem. Vamos conversar com a comandante da Guarda Municipal, Maria de Lourdes Soares. Comandante, bem-vinda, boa tarde para a senhora. Boa tarde. Comandante, quando ocorre um caso de violência doméstica que chega até vocês, como é que é a ação imediata da GM? A Guarda Municipal recebe essas denúncias pelo 153, que é o nosso telefone de emergência, tanto nos casos de violência contra a mulher especificamente, como nos casos de violência doméstica de maneira geral. Nós nos dirigimos até o local e aí identificamos a vítima, o autor da agressão, se ele estiver no local, e a condução é feita ao Distrito Policial, a DDM, que é a Delegacia Especializada, para tratar do tema, e lá nós fazemos todas as medidas necessárias para a elaboração do boletim de ocorrências. Terminado esse processo, vem uma parte muito importante. A mulher que faz o pedido de medida protetiva de urgência, aquela que determina que o seu autor de violência não se aproxime dela. Essa medida protetiva vem para a gente, para a Guarda Municipal, para o programa Guarda Amigo da Mulher, que é o programa responsável por fiscalizar o cumprimento dessas medidas protetivas. Então, a Guarda Municipal passa a fazer patrulhamento no local de residência dessa mulher assistida, no seu local de trabalho, se for o caso, a partir da identificação do risco que essa mulher corre e em qual local ela tem maior risco. Então, passamos a fazer essa proteção e do cumprimento da medida protetiva. E já que a gente está num mês tão importante como é o Agosto Lilás, a GM também está participando dessa campanha, dessa programação. Uma das atividades
é a oficina de defesa pessoal que a gente está acompanhando um pouquinho aqui ao fundo, né, comandante? Isso é o quê? Um conjunto de dicas básicas para sair de uma situação de risco. Exatamente. Além dessa atividade mais operacional que nós fazemos, do atendimento às ocorrências, do programa Guarda Amigo da Mulher, nós também temos a Sala Lilás, que é uma sala de acolhimento para a mulher que está em situação de violência. Ela pode se dirigir a esse local e lá ela receberá orientação de como proceder, se ela já tem medida, se não tem medida protetiva, como faz para adquirir essa medida, ou para aquelas mulheres que desejam ajudar alguém que elas conhecem, que vive em situação de violência e não sabe como ajudar. Na Sala Lilás nós fazemos essa orientação. E dentro do Agosto Lilás a gente participa de diferentes atividades, de rodas de conversa, de campanhas de divulgação dos trabalhos e temos essa importante atividade que é a de dicas de como essa mulher, no momento em que ela prevê ou que ela está numa situação de agressão dentro do seu lar, como que ela faz para se proteger enquanto busca ajuda para se desvencilhar dessa situação até que ela consiga acionar quem de competência para auxiliá-la. Como diz o slogan, esse é um enfrentamento de todos, toda a sociedade. De todos, é um enfrentamento de todos, não só dos agentes de segurança pública, não só dos entes da municipalidade, como é o caso da Secretaria de Assistência e de todo o leque de programação que a gente tem, mas esse é um compromisso que tem que ser de todos nós. Comandante, muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente não venha noticiar aqui mais casos de feminicídio. Vocês tenham um excelente trabalho. Obrigada, nós também desejamos isso. Nós estamos ao vivo aqui na Prefeitura de Campinas, no Paço Municipal, onde nós montamos aqui um pequeno tatame, onde 2 GMs, o instrutor de defesa pessoal Zaninotti e a inspetora Marilza vão fazer uma demonstração para a gente de como se comportar em casos de violência, né, que a gente tanto está falando, que começa às vezes numa violência verbal, numa violência psicológica, numa violência financeira, existem várias formas de violência até chegar na violência física de fato. Muito boa tarde para vocês, obrigada pela participação. Boa tarde. Vocês estão aqui para mostrar para a gente como se defender em uma situação de risco. Como que começa uma violência contra a mulher em casa, em geral? Então, a violência são de várias formas, né? Pode ser verbal, até ela chegar na física, existem algumas etapas que vão acontecendo, né? Então, o que a gente costuma passar para a mulher nessa questão de violência, né? Quando ela não tem uma possibilidade de fuga, ela já chamou ajuda, entre esses minutinhos que tem entre chegar a ajuda, ela tem que tentar sobreviver. Então, eu costumo falar que são técnicas de sobrevivência que elas vão ser treinadas para executar, para poder estar se protegendo até a chegada da ajuda, né? Então são técnicas desde proteger o rosto, a cabeça, que são locais que geralmente, né, sofrem golpes, estrangulamentos que podem provocar o desmaio nelas, né? Então são técnicas simples e eficientes que as mulheres podem estar executando. Lembrando que isso não é um enfrentamento, né? A gente não estimula que essa mulher enfrente. É uma defesa pessoal paliativa naquele momento. Exatamente. Pode ser, de repente, um movimento que proporcione que ela consiga, de repente, fugir, né? Ou então chamar ajuda, ou então se trancar em algum cômodo da casa dela até a ajuda chegar, né? São técnicas que evitam que ela sofra, de repente, traumas graves. Instrutor Zaninotti, o que vocês podem mostrar para a gente com técnicas simples que podem simular, infelizmente, uma situação de violência e que a gente possa ensinar essa mulher? Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiramente, uma coisa muito comum na violência contra a mulher, infelizmente, é a questão do estrangulamento, né, o enforcamento. Muitos homens atacam o pescoço da mulher, né? Então a gente pode estar demonstrando aqui que ao invés da pessoa que está sofrendo a violência tentar trocar força com o agressor, que geralmente é um homem, é mais forte do que ela tem uma saída que pode escapar desse estrangulamento. Então vem aqui, Marilza. A gente está apertando aqui, ao invés dela tentar abrir os meus braços, que é a reação mais comum, ela pode fazer essa saída por baixo, né? Vai lá. Perdeu a pegada, ela se afasta de mim. Esse seria um dos movimentos. Outra coisa também muito comum, né? Que as mulheres têm o rosto, a cabeça atingido, que pode, de repente, um golpe muito forte provocar, né, um desmaio, alguma coisa. Então, a gente ensina a pessoa a se proteger, ó. Você pode ver que ela ergue, protege as têmporas dela, coloca o cotovelo à frente e por mais que a gente, ó, tente bater, ela não vai sofrer um golpe contuso, né? Se uma pessoa der um soco muito forte aqui, pode ser que ela quebre a mão.
Então também é uma técnica que a gente costuma passar para eles, né? E temos também algumas técnicas de projeção, né? Às vezes a gente fala, a pessoa não vai conseguir fazer, mas nas aulas que a gente tem dado para as mulheres, seja elas da idade que for, do peso, da estatura que for, elas têm conseguido fazer. Então vou demonstrar aqui com a Marilza, que eu vou aplicar uma gravata nela e ela vai fazer uma defesa me projetando para frente. Tá aí, impressionante. Isso exige um certo preparo, né? Aquela mulher que está começando ainda a entender, ela vai levar um tempinho para aprender a fazer isso. Isso, um tempinho, mas vocês podem ver, ela tem menor estatura que eu, menor peso, e ela consegue executar. Isso demonstra que qualquer mulher com um treinamento ali razoavelmente, não precisa nem de tanto tempo, consegue executar esse tipo de movimento. Instrutor Zaninotti, o ideal, né, para a gente encerrar aqui nossa participação, é que a gente não estivesse aqui ao vivo dando essas dicas para aquela mulher, né, que ela pudesse se sentir livre, se sentindo segura dentro da própria casa. A gente não gostaria de estar passando essas dicas, né? Infelizmente, o ideal seria que, né, nenhuma mulher sofresse esse tipo de violência, né? Por isso que a gente faz esse trabalho, mas como infelizmente ainda existe, nós fazemos essas palestras, essas aulas para as mulheres que são assistidas pela Secretaria de Assistência Social, né, juntamente com a Guarda Municipal, e estamos aí à disposição e o resultado tem sido muito positivo. Desde aprender a se defender, a sobreviver, até a elas terem essa autoconfiança que a arte marcial traz também para elas poderem seguir em frente na vida delas. Antes da gente encerrar aqui, é importante entender que nesse exato momento, muitas mulheres que estão nos assistindo podem estar passando por alguma situação de violência doméstica ou algum medo, né, na iminência disso acontecer. Vamos encerrar, instrutor, com uma dica para o que essa mulher pode fazer. A gente estava aqui conversando antes de entrar ao vivo, sempre deixar ali carro abastecido, chave sempre à vista. Infelizmente, ela tem que se preparar para uma possível fuga. Isso, né? São dicas básicas, né? Ter um celular sempre, né? Às vezes com um crédito ali, consiga fazer uma ligação, de repente conhecer os vizinhos, pessoas próximas para quem ela possa estar pedindo ajuda e sempre que precisar, ligar na Guarda Municipal, telefone 153, e também nós temos o Gama, né, que é um grupo da Guarda que faz esse atendimento todo diferencial para as mulheres que sofrem esse tipo de violência. Instrutor Zaninotti, muito obrigada à inspetora Marilza também, um ótimo trabalho a vocês. E como eu disse, né, essa é uma luta de todos, inclusive nós, formadores de opinião, comunicadores, que a gente tem que vir aqui. A gente precisa entrar ao vivo quantas vezes forem necessárias para falar sobre o feminicídio, para falar sobre a violência contra a mulher, para falar que isso não é normal. Não precisa se sentir culpada, não precisa ter medo, a culpa não é sua. E nós, mulheres, não estamos sozinhas. Gabriel. Muito obrigado, Mariana Meira, por todas as informações. Importante este trabalho de conscientização para que essa informação chegue de forma correta. Pelo site da Prefeitura tem a programação durante todo este mês de agosto, conhecido como Agosto Lilás. Esse trabalho sendo realizado também no CEAMO, então tem a programação para essa atividade chegar para essa mulher ficar muito bem informada e conseguir se proteger. Então agradeço a Mariana Meira por todas as informações e, claro, a Vandecleia Moro, que é a secretária de Assistência Social, pessoa com deficiência de direitos humanos, a Maria de Lourdes Soares, que é a comandante da Guarda Municipal, e todo este trabalho que é realizado pela Guarda Municipal aqui da cidade de Campinas. Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, com as notícias da Metrópole de Campinas e atualizando a questão de saúde, porque mais casos da Monkeypox foram confirmados. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E nesta quarta-feira, a Prefeitura de Campinas confirmou mais 2 casos de Monkeypox. Com isso, a cidade passa a contar com 16 confirmações da doença, sendo 10 casos importados e 6 autóctones. Os pacientes, 15 homens e uma mulher, têm entre 23 e 41 anos. 6 deles saíram do isolamento. Os demais contam com acompanhamento ambulatorial, sem gravidade e com boa evolução.
O Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Campinas tem 50 notificações de monkeypox, sendo 46 residentes na cidade e 4 de pacientes da região. A doença é transmitida por contato direto ou indireto, com lesões na pele, contato próximo por tempo prolongado por vias sexual e respiratórias. Hospital Mário Gatti ampliou o horário de visitação, Mirna. A gente tem aí uma boa notícia para quem tem um parente, algum amigo, alguém internado lá no hospital. Por quê? A partir de segunda-feira, dia 8 de agosto, a gente tem aí algumas restrições que até então vinham acontecendo por conta das doenças respiratórias e que agora a gente tem essas liberações. Então, olha só. O tempo de permanência nas visitas, que estavam sendo de terças, quintas e sábados, vão poder ser diárias e que eram de 15 minutos, passarão a ser de 30 minutos, com até 2 visitantes por paciente, alternando a entrada. Na UTI pediátrica, a duração do contato, que era de 1 hora, passa a ser de 2. E na UTI adulto e pronto-socorro, o tempo permanece em 15 minutos. Justamente por conta dessa queda na procura por atendimento de sintomáticos de doenças respiratórias, aqui a gente está tendo aí essa mudança. Então, eu vou detalhar agora, Gabriel, essa mudança a partir de segunda-feira. Então, olha, pronto-socorro pediátrico, não haverá horário de visita presencial, porque as crianças já têm acompanhamento familiar com revezamento. No pronto-socorro adulto, isso tudo lá no andar térreo do Mário Gatti. A visita aos pacientes na sala vermelha vai ser das 4 às 4h15, na amarela das 4h20 às 4h35 e na sala verde das 4h50 às 5h05 da tarde. Os boletins médicos continuam sendo para casos de pacientes de clínica médica, urologia, plástica, cirurgia cabeça e pescoço, além de cirurgia geral e proctologia, sempre a partir das 5 horas da tarde na sala de espera de visitas. No primeiro andar, que é a UTI geral, as visitas serão da 1h30 da tarde a 1h45, com boletim médico presencial. Já na enfermaria de ortopedia neuroclínica, a visita das 3 da tarde às 3h30 e o boletim médico também de segunda a sexta. Na enfermaria de neurocirurgia, a visita é das 10 da manhã às 10h30, com boletim no mesmo horário. Para quem está internado no segundo andar do Hospital Mário Gatti, cirurgia clínica, visita das 3 às 3h30, neurologia e outras especialidades das 4 às 4h30, enquanto urologia, plástica, cirurgia de cabeça e pescoço, vascular, proctologia, o horário das 5 às 5h30. No terceiro andar do hospital, é a enfermaria clínica médica, as visitas sempre das 11 às 11h30, com boletim no mesmo horário de segunda a sexta. E no quarto andar, por fim, na enfermaria da pediatria, será permitido o acompanhamento de um familiar sem revezamento. Não há horário de visita presencial. E já na UTI pediátrica, o tempo de visita, que era de 1 hora, vai passar a ser de 2 horas a partir de segunda-feira. Pacientes em leitos pares poderão receber a visita das 10 da manhã ao meio-dia. Já as crianças nos leitos ímpares, das 3 às 5 da tarde, sempre com os boletins médicos divulgados nos mesmos horários. 12h30, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. Mirna Abreu, menos de 2 meses para as eleições, né? Primeiro turno acontecendo 2 de outubro, então nós já estamos em agosto. Para quem já quer começar a pesquisar os candidatos, existe essa possibilidade? Sim, já está disponível lá no site do Tribunal Eleitoral. Olha, você quer saber informações por dentro das contas, porque eles têm que fazer a prestação de contas. Tudo isso agora existe num chamado Divulga Cande Contas, para sanar qualquer tipo de dúvidas. Vamos entender. Agora, o eleitor tem uma ferramenta super importante para verificar informações sobre os candidatos a eleições em 2022. Se trata do Divulga Cande Contas. Egli Prado, o chefe do cartório, explicou os detalhes da ferramenta. O Divulga Cande Contas é uma página disponível no site do TSE
que contém a informação de todos os registros de candidaturas do Brasil inteiro, todos os cargos que estão disputando, todos os candidatos que estão concorrendo às eleições vão ter seus dados divulgados lá. Lá contém os dados do processo de registro de candidatura, contém ficha criminal dos candidatos, ficha civil, todos os dados relacionados ao registro de candidatura mesmo daquele candidato. Além disso, ao longo das eleições vão ser divulgados os dados de campanha, dados financeiros, patrocinadores desses candidatos e todos os demais dados. O site já está disponível há mais ou menos 20 dias e para acessar basta ir no portal do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e ir na aba Eleições. Esses dados são atualizados automaticamente pelo TSE, com base nas informações dos processos. Conforme as pessoas forem dando entrada nos processos, esses dados vão automaticamente para esse sistema. Os sistemas que têm compartilhamento de dados com essa página são o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Conforme os candidatos forem alimentando esses sistemas e apresentando isso nos processos, haverá uma comunicação automática com o Siscam de Contas. Ao longo do dia ele vai sofrendo atualizações e o sistema vai contar sempre com atualizações recentes, diárias, das informações dos candidatos. É uma ferramenta bastante intuitiva de ser utilizada, de fácil navegação e muito importante para o cidadão se valer dela para escolher seu candidato. São inúmeras informações disponíveis no site, não apenas sobre o candidato, como também sua prestação de contas. Lá vão estar os dados dos doadores de campanhas, relatórios financeiros, relatórios de eventos, além disso, os fornecedores de campanha, de quem aqueles candidatos se valeram para utilizar serviços, compra de bens. Fora isso, na parte de registro de candidatura, tem o relatório de documentação deles, tem declaração de bens, tem toda a vida do candidato está lá resumida no Divulga Candicontas. É muito intuitivo, eu reforço, o cidadão deve se valer dela para poder pesquisar o candidato para as eleições de 2022. Egli Prado aproveitou o momento para ressaltar como essa ferramenta é importante para o eleitor. A importância é que antigamente tudo isso era no papel, dificultava o acesso do cidadão, que tinha que vir ao cartório eleitoral para poder acessar esses dados. Hoje em dia esses dados estão disponíveis 24 horas por dia a apenas um clique de distância. Então facilitou muito a vida de todo mundo para pesquisar o candidato. Esse sistema ele aproxima a justiça eleitoral do cidadão, que nos coloca 24 horas por dia à disposição de todo mundo. E Mirna, o Procon lançou uma cartilha para as compras do Dia dos Pais. Agosto chegou, todo mundo está se preparando para o segundo domingo do mês, que é uma data também comercial. E para ajudar nas compras dos presentes, o Procon de Campinas preparou essa cartilha que está disponível no site procon.campinas.sp.gov.br, com orientações sobre compras, contratação de serviços, política de troca, defeitos, descumprimento de ofertas, direito do arrependimento, entre outros cuidados na hora de adquirir os produtos servidos aí no mercado de consumo. A primeira dica do órgão é pesquisar preços, porque de acordo com o Procon, a pesquisa pode gerar uma economia significativa para o orçamento da família. E neste ano, o Dia dos Pais será no dia 14 de agosto. Vamos ver se eu não deixo para a última hora desta vez, então, Mirna Abreu, e pesquisar desde já e comprar com uma certa antecedência. INDEC realiza inspeção ambiental gratuita nos veículos. Já está acontecendo hoje, inclusive, lá no Bosque do Jequitibás. Hoje e amanhã, das 9 até as 4 da tarde, a gente tem essa inspeção ambiental para conscientizar a população
quanto à redução dos níveis de emissão de poluentes e a consequente melhoria da qualidade do ar. O procedimento em qualquer veículo é feito com a utilização de uma van totalmente equipada para a realização das inspeções veiculares ambientais. A base móvel, que está hoje lá no Bosque do Jequitibás, conta com equipamentos que realizam análise de gases de veículos movidos a gasolina, a álcool, GNV e diesel. A equipe realiza a verificação do funcionamento do motor, vazamento de óleo e fluido, estado de conservação do escapamento, ausência da vareta medidora do óleo, fixação e também conexões de mangueiras. Os condutores que participam da ação recebem folhetos informativos sobre outros itens importantes, lembrando, é uma ação de educação e conscientização, ninguém vai ser multado, tá? É importante saber, você pode levar e ganha essa inspeção gratuita. A gente tem, então, hoje e amanhã, lá no Bosque do Jequitibás, na próxima semana, dia 9 e 10, lá no Satélite Íris, em frente a um supermercado, que fica na Avenida John Boy Dunlop, lá no distrito do Campo Grande, nos dias 11 e 12 na Praça da Concórdia e depois nos dias 17 e 18 lá no Posto de Informações Turísticas de Souzas, no distrito, no horário a ser confirmado, e com certeza a gente vai trazer aqui essa informação. Vamos falar um pouquinho sobre cultura agora, porque tem boa notícia, hein? Instituto CPFL retoma o Café Filosófico. Isso mesmo, após 2 anos e meio de programas transmitidos diretamente da casa dos palestrantes, o Café Filosófico CPFL está de volta lá na sede do Instituto CPFL aqui em Campinas, e a partir desta semana as gravações do programa voltarão a ser semanais com a presença do público em um espaço com novo cenário, novas tecnologias de captação, e o Café Filosófico é o broadcast de reflexões do Instituto CPFL. E neste mês de agosto a gente tem uma série voltada à discussão da sustentabilidade. Confira. Olá, eu sou Ricardo Voltolini, especialista em sustentabilidade e curador da nova série do Café Filosófico CPFL, que se chama Nossa Cidadania Terrena e será apresentada durante o mês de agosto. Nesta série, vamos refletir sobre o futuro do planeta usando o conceito de identidade terrena do sociólogo francês Edgar Morin. Enfrentar a crise planetária exigirá de todos nós, cidadãos terrenos, aprender sobre a nossa condição humana, sobre a compreensão, sobre as incertezas e sobre a ética do gênero humano. A estreia na próxima quinta-feira, dia 4 de agosto, às 19 horas, e eu espero por vocês. Então, hoje, às 19 horas, lá no Instituto CPFL, mais informações você encontra no site institutocpfl.org.br. E para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, neste sábado tem evento solidário. Isso mesmo, tem o Arraiá lá do Luiz Braille e o pessoal deixa um convite especial para você participar dessa festa solidária. Olá, pessoal! Junho acabou e a festa continua. Venha participar do Arraial Braille Cais, neste sábado, dia 6/8, ao meio-dia. Vai ter comida, bebida e brincadeira. O endereço? O endereço é a Rua Antônio Carlos Sá Júnior, número 600, Jardim Poense. Não perca! Olha, então você tem ainda essa oportunidade em agosto de curtir um bom arraiá, vai ter muita comida, bebida, dança. A gente lembra que o Centro Cultural Luiz Braille é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha justamente na questão da inserção social e tudo mais das pessoas com algum tipo de deficiência, visão, ou até as pessoas cegas também, como a gente viu aí, esse pessoal que é atendido. Então você pode participar sábado, do meio-dia às 7 horas da noite. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo, já que ontem nós tivemos reunião ordinária. Isso, então daqui a pouco a gente repercute o que aconteceu nesta quarta-feira. Tá certo, então, Mirna Abreu, 12:40.
Mina, eu vou fazer um rápido intervalo e na volta eu vou fazer uma entrevista, porque existe uma proposta que algumas empresas já estão adotando de trabalhar 4 dias na semana e folgar 3. Gosta dessa proposta? Te anima? Gosto, porque ela é focada na produtividade, né? Exatamente. Então vou conversar com uma advogada que vai nos explicar sobre essa situação, se no Brasil, de acordo com a CLT, se isso é válido, se outros países já estão adotando. Não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia e 45, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, quantas vezes você que está nos acompanhando já pediu, já sonhou que um fim de semana tivesse mais um dia? Descansar 3 dias e trabalhar 4 dias. Bom, a gente sabe que a pandemia da Covid-19 escancarou a necessidade de cuidarmos da saúde mental, isso é válido para todos os trabalhadores, a importância de reduzir a carga de horária exaustiva. E você sabia que na Islândia, desde 2015, a semana de 4 dias foi adotada e com carga horária reduzida, de 40 para 35 horas semanais, de segunda a quinta-feira ou de terça a sexta-feira, sem redução de salário. Então, bom, para poder abordar este tema, analisar se no Brasil pode dar certo, eu converso agora com a Imaculada Gordiano, ela que é especialista em direito do trabalho. Então, Imaculada, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia. Então, quer dizer que esse modelo 4x3 está sendo discutido aqui no país, ele é real. Para quem está nos acompanhando, deve acompanhar atentamente as discussões. Seja bem-vinda e boa tarde. Obrigada pelo convite aí à TV Câmara de Campinas, né? E realmente é uma realidade que dentro do mundo corporativo, nas relações de trabalho, muito se tem discutido. E esse reclame geralmente tem partido da geração mais jovem, que é uma geração que realmente quer ter mais tempo, quer mais qualidade de vida. Na legislação brasileira hoje, mesmo com as alterações que foram feitas, continua a carga horária de 44 horas semanais. Ah, mas a minha empresa pode tomar essa decisão de ir para 40 horas ou 30 horas semanais? Sim, pode, e isso acontece por meio de acordo entre a empresa e entre o trabalhador. Há de se falar também que se a empresa fizer atualmente o empregado trabalhar apenas 4 dias por semana, né? Isso pode ser uma decisão, tá, entre a empresa e o trabalhador, com repercussão no contrato de trabalho. Agora, é muito importante que as empresas fiquem atentas, por quê? Porque se a empresa decide realmente tomar a decisão da prestação de serviço apenas de 4 dias semanais, tá? E não fizer nenhum tipo de alteração no contrato de trabalho com a intervenção de sindicato, ela é obrigada a manter a mesma remuneração para aquela redução de 5 para 4 dias. E aí, se um dia, efetivamente, ela precisa que esse profissional retorne a trabalhar as 44 horas semanais, ou os 5 dias por semana, ela terá que fazer um aumento de remuneração. O que é que acontece hoje? O que é que as grandes empresas têm feito hoje em função desse reclame, dessa demanda do próprio trabalhador, o trabalhador mais jovem, essa geração Z, esses milênios que estão no mercado? É definir o horário de trabalho por horas trabalhadas, tá? Ou por projeto. Então, quando isso acontece, automaticamente, não que haja uma legislação exigindo que o profissional só vai trabalhar 4 horas por semana, mas há um formato jurídico que já autoriza
a aplicabilidade dessa possibilidade, principalmente para o trabalhador que tem exigido essa condição de trabalho. Então, acontece o trabalho por tarefa, acontece o trabalho por horas trabalhadas, e aí aquilo que é demandado, obrigatoriamente, deve ser feito pelo empregado, consumindo aqueles horários dos quais ele contratou com a empresa. Então, essa é a realidade. Agora, não há ainda nenhuma legislação, tá, na CLT que diga que o empregador tenha que reduzir de 5 dias na semana para 4 dias da semana. Na realidade, o que a gente fala é 44 horas semanais, e que, além dessas 44 horas semanais, havendo uma necessidade de acréscimo, pelo menos 2 horas extras diárias. Então, nós estamos falando aí de 10 horas de trabalho, que é o que acontece efetivamente na prática, entre 8 a 10 horas, e que, para cumprir essas 44 horas previstas em lei, o trabalhador trabalha os 5 dias. E ainda tem mais um detalhe. Para ele trabalhar somente 5 dias, ele faz a compensação das 4 horas que, a princípio, ele trabalharia no sábado, durante a semana. Então, a CLT não tem ainda essa previsão. Então, informações importantes aí que você já observou sobre este modelo para você poder trabalhar 4 dias em relação ao número de horas. Imaculada, antes de abordarmos mais sobre as leis trabalhistas, se é legal, se é realmente possível dentro das nossas condições, eu citei na minha abertura a Islândia, mas outros países também estão testando, né, este modelo. Bélgica, Nova Zelândia, Espanha, Japão, Inglaterra, Austrália, Canadá, Portugal, Estados Unidos. Então, é global essa visão de um dia a mais de descanso. Na pandemia isso ficou evidente, tem a ver com a saúde mental, não é algo do Brasil que está sendo implementado aqui. Outros países já estão discutindo este novo modelo. Sim, na realidade, até porque a pandemia ela foi global. Então, você observa o seguinte, que a questão do bem-estar do trabalhador hoje é uma questão tão séria e tão relevante dentro do ambiente corporativo, no chão de fábrica, que hoje as empresas estão contratando diretoria de bem-estar. Ora, não adianta eu ter só uma diretoria de bem-estar, eu preciso ter ações que efetivamente reflitam, tá, no bem-estar emocional e físico do trabalhador. E hoje a gente fala muito mais da questão emocional, o bem-estar emocional. E quando você faz essa redução, né, de horas trabalhadas, automaticamente você possibilita esse trabalhador um descanso mental também de qualquer outra atividade e que ele possa fazer isso durante o dia, que a nossa realidade é completamente diferente. Por exemplo, a gente colocou aí, a gente tem um dado, por exemplo, dos Estados Unidos, em que a população jovem, né, da idade de 20 a 30 anos, pediu demissão, ou que foi chamada a renúncia coletiva, ou seja, o trabalhador chegar a pedir demissão porque ele não aguenta mais determinado trabalho em função das horas trabalhadas, isso é muito grave. Então, deve ser repensado, isso não é uma questão só do Brasil, e aí há de se ressaltar que esses países, automaticamente, as cargas horárias já eram diferentes do Brasil. O Brasil é um país que, historicamente, sempre teve uma carga horária extremamente exausta, e a CLT do século passado foi que trouxe essa limitação para 44 horas semanais, o que passar no máximo 10 horas extras remuneradas, ou seja, é impossível o indivíduo trabalhar todo dia 10 horas. E se a gente considerar um cenário macroeconômico, um cenário social em que se vive hoje, isso é impossível. Então, isso é uma tendência mundial. E eu tenho certeza que as empresas terão e deverão investir na questão da redução de horas trabalhadas. E por que eu digo hora? Porque não necessariamente precisa ser, só vou trabalhar 4 horas por semana. Eu posso trabalhar trabalhar 4 dias por semana. Eu posso trabalhar os 5 dias, mas reduzir essas horas. Eu posso trabalhar pela manhã, no outro dia eu posso trabalhar à tarde, porque hoje o que interessa, principalmente nos setores que realmente requer o trabalho mental, o envolvimento mental do trabalhador, são trabalhos que ele pode fazer por horas separadas, né? A partir de um projeto, a partir de um planejamento. E assim funciona. Agora, eu acredito que realmente a tendência vai ser
para efetivamente a redução de horas e, a princípio, acordos feitos entre trabalhadores e empresa com intervenção sindical, e também outro modelo que a gente já tem percebido é que as próprias empresas já estão contratando profissionais por 30 horas semanais, por 40 horas semanais, já com a remuneração que realmente compõe essas horas trabalhadas e que reflete exatamente na atividade que é desenvolvida. Então, o mercado ele já está flexibilizando motu próprio essa redução desse esforço de trabalho mental e físico de 8 horas diárias. Então, isso já é uma realidade não legal, mas condicionada a acordos e à política cultural de cada empresa. Oi, Imaculada, para o empresário que está nos acompanhando, para o empreendedor ou mesmo para o trabalhador que ainda está com um receio, fala, opa, mas 3 dias de descanso, 4 dias de trabalho, nos países que eu citei, que este modelo já está sendo adotado, na Islândia, na Bélgica, nos Estados Unidos, nestes países, houve perda de produtividade ou na qualidade dos serviços? A gente já tem notícia de como esses países estão lidando com este novo modelo, as empresas? A princípio, estatisticamente, não, porque isso vai depender muito do tipo de atividade que é desenvolvida. Quando você fala de um trabalho mais de envolvimento mais científico, de mais conhecimento, é lógico que a tendência é que esse trabalho melhore, porque quando há um envolvimento muito mais de ter que trabalhar a tua mente, de estar ali 100% ligado. Então, é lógico, quanto melhor descansar essa mente, melhor a produtividade. Agora, há uma preocupação muito grande, porque hoje a maioria dos nossos trabalhadores são trabalhadores de chão de fábrica. E muitas vezes são atividades que precisam, quando a gente fala de linha de produção, ou seja, meu trabalho depende do trabalho do outro. E a gente também há que ressaltar que boa parte do trabalhador brasileiro, a sua remuneração está albergada no salário mínimo. Então, se nós fôssemos hoje dividir o valor do salário mínimo pelas horas trabalhadas, a princípio, com certeza, isso reduziria a condição de remuneração desse trabalhador mensal. Então, o objetivo é, vamos reduzir? Vamos reduzir por uma questão de saúde, de bem-estar? Sim, mas vamos manter para esse trabalhador uma condição de trabalho que seja viável, mas também uma remuneração que seja viável, porque não é nada interessante você reduzir uma carga horária e reduzir uma remuneração, ou contratar por horas trabalhadas e que essas horas, efetivamente, quando chega no fim do mês, que você vai multiplicar pelo valor da hora, salário mínimo, automaticamente não representa quase nada. Então, a grande preocupação é muito mais com a quantidade desses trabalhadores que estão nas indústrias, os trabalhadores que estão no varejo, em função desse nosso teto de salário mínimo, que realmente é muito baixo. Sempre foi, historicamente, sempre foi, e continua sendo realmente um salário mínimo que não reflete a necessidade de um pai de família ou de uma mãe ter condição de sustentar a sua família pelo valor que se recebe. Então, a grande preocupação está aí. Agora, tudo vai depender também do modelo de negócio, da própria cultura da empresa, e a gente percebe que muitas empresas, preocupadas com a questão do meio ambiente, do social e da governança corporativa, e aí a gente está falando do social, e quando eu falo do social, não é o social fora da empresa, eu tenho que começar um social dentro da empresa, porque quando eu tenho um trabalhador que é bem remunerado, que tem tempo para a sua família, automaticamente isso tem um reflexo positivo no ambiente familiar dele, no local onde ele está inserido. Então, há um arcabouço, né, social, cultural, jurídico, e até de negociar, né, de uma negociação do próprio trabalhador com a empresa. Então, essa é a nossa realidade. O que se tem de informações é que não está havendo, nesses países em que estão adotando essa redução de carga horária, perda. Pelo contrário, as informações que a gente tem só de melhoras. Agora, coloco aí novamente a vírgula. Depende da atividade e depende do setor que se está se referindo, né? Para o trabalhador que foi contratado pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho, existe um mínimo de horas trabalhadas se ele quiser folgar, por exemplo, nesse esquema de 4-3, ou na sexta-feira ou na segunda-feira.
Existe um mínimo de horas que ele precisa realizar e sobre hora extra, o máximo que ele pode realizar são 2 horas extras ao dia, ou Imaculada? Exatamente. Pela CLT, continua sendo as 44 horas semanais. Agora, existe hoje o Instituto do Banco de Horas. Nesse banco de horas se coloca o crédito a favor do trabalhador, ou seja, horas extras que ele trabalhou e não foi remunerado, tá? Ou se coloca créditos a favor da empresa em que ele foi remunerado e não trabalhou. E sempre há o que se chama de uma compensação. Então, eu volto a comentar o que eu comentei no início. Há uma flexibilidade, há institutos que possibilitam essa negociação e essa harmonização de hora de trabalho, com bem-estar e com a própria necessidade da empresa em relação àquela prestação de serviço, porque ele não vai contratar alguém que não está precisando. Vai contratar porque precisa e que algo precisa ser feito e que tem prazo para ser feito. Então, há todo saídas jurídicas para que isso aconteça, tá? Agora, não pode a empresa, moto próprio, reduzir essa carga horária e reduzir a remuneração do trabalhador. Absolutamente, a lei não permite que isso aconteça, tá? Por isso que eu volto a dizer, é uma questão muito mais de cultura, às vezes, da própria empresa, do próprio empregador. Se uma empresa quiser adotar este modelo hoje, ela já pode? Vamos imaginar, Ney Laureano, que é o meu coordenador, está no Switcher neste exato momento, ele que comanda aqui o nosso telejornal, viu, Imaculada? Se ele quiser adotar este modelo a partir da próxima semana, então vai ter 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Esse modelo já pode ser negociado diretamente ou ainda não? Pode, desde que não haja redução de remuneração do trabalhador, desde que não haja renúncia por parte do trabalhador. Então, nada impede da empresa chegar e dizer, olha, você agora só vai trabalhar de segunda a quinta-feira, na sexta-feira você não vem, ou então, vamos fazer rodízio, tem gente que não trabalha na segunda, tem gente que não trabalha na sexta, fazer toda essa reestruturação de horários, e aí o trabalhador passa a ter 3 dias de descanso na semana, desde que não tenha redução de remuneração, porque ele foi contratado hoje para trabalhar às 44, a empresa está renunciando, porque a empresa pode renunciar, mas o trabalhador não. Então, pode, desde que a renúncia seja por parte do empregador e não por parte do trabalhador. Imaginando que uma empresa adote este sistema, então, de 4 dias trabalhados e 3 de descanso. Não deu certo, volta no sistema antigo. O salário, ele sofre alguma diferença ou não pode? Vai ter que sofrer a diferença, porque a partir do momento em que a empresa chega e diz você só vai trabalhar 4 dias da semana, mas a tua remuneração continua a mesma, ok, maravilha, que bom que ela está tendo uma visão de melhoria, de bem-estar emocional, preocupado com a vida, inclusive social do trabalhador. Mas se ela precisa que esse trabalhador retorne, aí vai ter que ter alteração de remuneração salarial para maior, para que realmente corresponda a essas horas em que ele foi chamado a voltar à labuta, Então, assim, esses são detalhes que precisam ser vistos com muita atenção pelas empresas. Poder pode, mas se eu crio essa dinâmica de trabalhas apenas 4 dias por semana, tua remuneração continua a mesma, aí ela tem que colocar no contrato de trabalho que ele poderá, a partir do momento que a empresa necessite o retorno para os 5 dias, porque é o que está previsto na legislação. No entanto, a remuneração dele tem que ser alterada para maior. Tem que haver um ajuste salarial, sem dúvida. O Ari Gordiano participando aqui com a gente através do YouTube, ele diz tema que renderá bastante negociação entre empregado e empregador. Concordo com você, Ari, precisa chegar num denominador comum para ficar bem para o trabalhador e também para que não cause um ônus para essa empresa. Para a gente poder encerrar, Imaculada,
Esse esquema, ele pode ser individual ou teria que ter um acordo todo com o setor? Por exemplo, uma redação com 10 jornalistas, teria que ter um acordo com todos eles ou pode adotar modelo individualmente? Um está no esquema 4x3, o outro está aos 5 dias na semana. Tem como fazer esse acordo dentro de um mesmo setor? Aí é uma pegadinha e a empresa deve ter muito cuidado. Porque, de repente, eu tenho um jornalista que trabalha 4 horas e ganha a mesma remuneração do que trabalha 5. Tá? E aí vem para a questão do princípio de isonomia. Por que que o jornalista trabalha 4 horas e ganha X, trabalha 4 dias e ganha X, eu trabalho 5 e ganho X? A empresa pode fazer isso? Pode, mas ela está criando para si um passivo trabalhista. Tá? Agora, se são setores diferenciados, se são atividades diferenciadas, é possível ser feito, sim, com aquelas observações anteriores que eu coloquei, de negociação contratual, tá? de possibilidades de retorno, mas com aumento de remuneração. O que não pode é o mesmo profissional, na mesma função, na mesma atividade, um trabalha mais horas do que o outro e recebe a mesma remuneração. No direito brasileiro, isso não é possível. Por isso que o comentário feito pelo ouvinte realmente faz sentido. Tem que ter muita negociação e tem que ser algo extremamente planejado, reestruturado, com assessoria jurídica, com assessoria contábil, com assessoria de quem técnica, de setor de pessoal, porque realmente a legislação brasileira ela tem muito cuidado em relação ao direito do trabalhador, porque por mais que ele diga, não, tudo bem, eu não quero, todo direito do trabalhador ele é irrenunciável. Mesmo que ele assine o documento dizendo que aceita, esse documento não tem nenhum valor jurídico. Imaculada Gordiano, especialista em Direito do Trabalho, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram trazidas aqui de grande valia com este tema, que para a gente é novo ainda, muitas pessoas conhecendo pela primeira vez, mas eu acredito que a gente vai avançar muito, principalmente em relação a essa saúde mental deste trabalhador, para que a empresa também se adapte e não tenha nenhum ônus. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade. Se tiver alguma atualização sobre este tema ou sobre outros assuntos, as nossas portas estão abertas aqui. A gente já faz um convite para o seu retorno, Imaculada. Convite aceito, estamos à disposição e o recado é a empresa pensar culturalmente, porque a legislação ela permite sempre melhorar, nunca piorar a condição do trabalhador. Então, muito obrigada pela possibilidade de estar aí com vocês, aos ouvintes da TV Câmara, é um prazer passar para vocês essas informações. Muito obrigada mais uma vez. Nós aqui agradecemos, o prazer foi todo nosso. A Imaculada participando aqui ao vivo do nosso Câmara Notícia, falando sobre este novo modelo de trabalho com 4 dias e 3 de descanso. 1h mais 7 minutos, rapidíssimo intervalo. Na volta, Dalila Pereira já está aqui nos nossos estúdios. Tem o nosso quadro Saúde Agora ao vivo, que vai falar sobre puberdade precoce. Não saia daí. Boa tarde, todo mundo aí de casa que está acompanhando aqui a programação Saúde Agora ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que não afeta só o Brasil, mas tem afetado o mundo todo, que são crianças com sobrepeso ou obesidade e como isso vai afetar no desenvolvimento dela, na sua puberdade. Existem alguns estudos aí que pode deixar a puberdade precoce, acelerar esse crescimento aí, e a gente vai entender os detalhes, saber melhor sobre essas informações do Saúde Agora de hoje, depois da vinheta. A nossa convidada de hoje é a Cristiane Koch,
Koch, Cristiane Koch, endocrinologista, que também faz parte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Cristiane, obrigada por tirar o seu tempo. Você já falou que está corrido aí hoje, mas obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Cristiane, a gente está falando aí sobre essa questão do sobrepeso na criança. É realmente um problema que vem crescendo nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no mundo, das crianças sem fazer uma atividade física, comendo bobeira na frente do computador e esse sobrepeso vindo? Sim, a gente tem visto uns estudos, tanto aqui no Brasil quanto fora, um aumento importante na prevalência de sobrepeso na infância, né? Infância e adolescência. E agora com a pandemia, os estudos mostraram um aumento ainda mais importante dessa obesidade nessa faixa etária. E assim, o assunto específico de hoje que a gente vai falar é sobre como esse sobrepeso, ou às vezes mesmo obesidade, que a gente vai falar também um pouco a diferença de sobrepeso e obesidade, afeta a puberdade da criança. Tem alguns estudos dizendo que, principalmente nas meninas, fazem com que a puberdade seja precoce. Como é essa questão aí que está relacionado? Então, o que a gente costuma ver, né, quando crianças na idade escolar têm um excesso de peso, elas costumam ser altas, elas são grandes, né? Mas ao mesmo tempo elas têm um avanço da idade óssea. Principalmente em meninas, a gente observa que a puberdade antecipa. Nem todas elas têm puberdade precoce propriamente dita, que seria o aparecimento dos caracteres sexuais antes dos 8 anos. Muitas delas acabam tendo a puberdade na idade que a gente chama no limite inferior do normal, ao redor dos 8 anos. Então, isso realmente nas meninas é visto, né? Uma antecipação da puberdade, algumas com puberdade precoce, mas a antecipação a gente tem visto com frequência. Cristiane, e a puberdade a gente está falando exatamente de que idade? Ela começa mais ou menos com quantos anos e encerra com quantos anos, para a gente poder dizer, já não é mais criança, é adolescente ou adulto? Qual é essa faixa etária aí? Tá. Então, acho que assim, aqui tem algumas coisas que as pessoas confundem, né? Então, a adolescência é um período de transição e considera só a idade cronológica. Então, a partir dos 10 anos até os 21 é adolescente. Agora, a puberdade é um período da vida onde a gente tem um aumento de produção de hormônios que estão sendo preparados aí para a reprodução, né? E o desenvolvimento final de adulto. Então, a puberdade nas meninas, em média, começa aos 10 anos. Mas a gente tem uma variação de normal entre 8 até 13 nas meninas. Nos meninos, em média, entre 11 e 12 anos começa a puberdade e a variação seria dos 9 aos 14 anos. Então, a gente vai considerar precoce na menina quando começa antes dos 8 e no menino antes dos 9. E assim, por conta dessa questão do sobrepeso, nas meninas o que adiantaria seria as mamas desenvolvendo mais cedo, menstruação, nos meninos, quais seriam essas características que seriam adiantadas? Principalmente o desenvolvimento das mamas, né? Mas é lógico que se a puberdade começa mais cedo, a primeira menstruação das meninas também vai começar mais cedo, né? Então, tem estudos nacionais feitos em escolas aqui no Brasil, mostrando que a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, acontece mais cedo nas meninas com excesso de peso. Então, vamos considerar que a média é 12 anos, né? Então, as meninas estariam menstruando antes disso, ao redor dos 10 anos de idade. Para menino, a gente considera a importância do aumento do volume testicular. Então, muitas vezes, para menino, é difícil para a família perceber o desenvolvimento, a entrada da puberdade, né? Na menina é visível, mas no menino, muitas vezes, acaba sendo mais difícil para a família perceber esse aumento do testículo. E esse desenvolvimento um pouco mais cedo do que esperado por conta da questão do sobrepeso, no que ela pode afetar futuramente na saúde, na vida dessa criança que logo vai virar um adulto, tem algum impacto nesse sentido? Então, o que a gente acaba vendo é assim,
principalmente, falar primeiro das meninas, né, essa menstruação mais cedo. Alguns estudos também populacionais mostram que a menstruação mais cedo também está associada a uma gestação mais precoce. Então, seria uma gestação ainda na faixa etária de adolescente, o que não seria interessante para essas meninas, né? Que muitas ainda não têm um amadurecimento emocional para poder ter uma gestação nessa fase da vida. Para os meninos, a puberdade, os meninos com excesso de peso, a puberdade ainda não é um consenso. Então, os meninos podem antecipar, podem entrar à idade normal ou podem atrasar a puberdade. É um pouco diferente do que acontece nas meninas. Isso ainda também não é muito bem conhecido o motivo porque tem essa diferença. Então, às vezes, você tem um menino de 13, 14 anos que é enorme, porque ele tem alta estatura, tem obesidade, mas ele não tem desenvolvimento de puberdade. Então, todas as duas situações, acho que o quadro social acaba sendo importante. Do ponto de vista médico, né, as principais complicações vão estar associadas principalmente com o excesso de peso mesmo. Então, o risco de diabetes, risco de hipertensão, problema de colesterol, quadros ortopédicos, né? Então, isso está mais associado ao excesso de peso por si só. Porque se faz sentido, criança com sobrepeso acaba sendo um adulto com sobrepeso também? Sim, na verdade, o que a gente vê é que a criança que tem excesso de peso, ela tem uma chance até de 80% de se tornar um adulto com obesidade. Então, a importância da prevenção já na faixa etária pediátrica, né? Você falou aí sobre obesidade. Eu falei aqui sobre sobrepeso, depois sobre obesidade. As pessoas entendem, vem uma pessoa gorda com a massa grande e já pensa, obesa. As pessoas não entendem que existe essa diferenciação de sobrepeso e obesidade. É quando que deixa de ser sobrepeso e passa a ser obesidade? Então, na criança e adolescente, o diagnóstico é um pouco diferente do adulto, né? Porque o adulto você tem aqueles pontos de corte bem estabelecidos do IMC. Para a criança, como a criança está em crescimento, e é diferente entre meninas e meninos, a gente tem que olhar a curva de IMC. Então, a gente aqui no Brasil adota as curvas da Organização Mundial de Saúde. E aí a gente tem que olhar na curva em que posição que essa criança está. Então, é lógico, sobrepeso e obesidade são graduações de gravidade, né? Então, a gente vai olhar na curva da OMC onde que essa criança está. Se ela tiver acima do último percentil, aí que ela se torna com obesidade. Então, você tem pontos de corte bem estabelecidos na curva de crescimento, na curva de IMC. Eu dei uma pesquisada também e tem alguns estudos que podem indicar que a gestação da mãe com sobrepeso, com um ganho de peso elevado, vai influenciar também no peso do bebê, se essa criança pode vir a ser uma criança com sobrepeso ou que tenha problemas nesse sentido. Desculpa, deu uma falhada para mim, você pode repetir? Problema, repito sim. Dei uma pesquisada sobre o assunto e alguns estudos indicam que uma mãe que foi a gestação com sobrepeso, que teve um ganho de peso muito alto, acaba gestando crianças também com sobrepeso que acaba influenciando no seu desenvolvimento. Tivemos aqui uma travada. Foi. Desculpa, eu estava falando dos estudos de uma mãe. Opa, agora a Cristiane está de volta. Está me ouvindo direitinho, Cris? Agora sim, eu tentei tirar o Wi-Fi daqui para ver se melhora. Essas coisas que acontecem no ao vivo, gente. Tudo pode acontecer. Eu estava comentando que tem um estudo sobre mães que ganharam muito peso na gestação, que tiveram sobrepeso, também pode influenciar geneticamente para que esse bebê futuramente também seja uma criança com sobrepeso. Tem alguma questão aí na genética envolvida? Aqui a gente tem duas coisas diferentes, né? Uma é a genética mesmo e a outra é o que a gente chama de epigenética. Então, a genética, assim, eu tenho uma alteração num gene meu e com risco de obesidade eu passo para o meu filho.
Isso é uma coisa. Mas o que parece que é mais frequente é a epigenética. Então, que seria o ambiente modulando a expressão dos meus genes. Então, essa epigenética que parece ser mais importante para o risco de sobrepeso e obesidade da criança. Então, não é só o ganho de peso da mãe, mas também o que ela come, conta, né? Então, o tipo da alimentação dela durante a gestação e durante a amamentação. E o que é importante também, como que está o estado metabólico do pai no momento da concepção. Isso também conta para esse quadro de expressão genética do bebê. E esse bebê que acaba ficando com sobrepeso, criança com sobrepeso, fala muito aqui a respeito, nessa questão desse estudo, sobre a menina que tem essa antecipação aí, que tem a primeira menstruação muito cedo, desenvolvimento mamário, o que acaba atrapalhando no seu crescimento ósseo. Tem alguma coisa realmente a ver? Eu lembro que no interior minha avó dizia isso daí, já era um conhecimento meio popular, que dizia que menina que menstrua cedo acaba parando de crescer. Tem aí alguma coisa a ver mesmo nesse estudo? Então, assim, a gente até fez um levantamento aqui na Santa Casa, foram 80 meninas e 80 meninos com excesso de peso e a gente avaliou o crescimento. O que acontece, essas crianças são muito grandes na fase pré-puberal, antes de entrar na puberdade. Daí, elas antecipam a puberdade e crescem menos durante a puberdade. Isso foi visto não só no nosso trabalho aqui, mas em outros estudos publicados também. Mas como elas estão geralmente acima do padrão genético deles, mesmo que eles cresçam menos durante a puberdade, eles atingem o padrão genético. Isso é a maioria das crianças que a gente viu atingir o padrão genético da família, mesmo aquelas que anteciparam um pouquinho a puberdade. Agora, é diferente se a criança realmente tiver uma puberdade precoce. Então, se ela entrar em puberdade com 6 anos de idade, aí ela vai ter perda de estatura final. Ela é grande nesse momento, mas vai ficar menor do que o padrão genético. E você falou aí 6, 7 anos, que é uma idade bem pequena ainda, né? Bem criança. É o momento de se entrar com algum tipo de tratamento para poder barrar esse crescimento, esse desenvolvimento muito cedo? Como é que o pai, a mãe, o tutor pode agir nesse momento? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é super importante é o acompanhamento rotineiro dessas crianças, né? Porque aquelas que têm excesso de peso, às vezes aquela gordurinha no local dificulta para a família saber se é mama ou se é só uma gordura localizada. Então, o acompanhamento profissional é fundamental para diferenciar essas duas situações. Se ficar constatado realmente que a criança está com quadro de puberdade precoce, aqui é a indicação de tratamento para bloquear essa puberdade. Aí para a gente tentar não ter essa perda de altura final. E como eu falei, esse estudo é bem voltado para as meninas, fala muito da consequência nas meninas e fala sobre entrar mais cedo na menstruação, o crescimento mamário. Isso afeta também a questão da menopausa lá na frente. É isso? Tipo, menstruou mais cedo, também a menopausa vem mais cedo. Isso, geralmente isso acontece, né? Para aquelas crianças que menstruam muito mais cedo, você pode ter um quadro de menopausa mais cedo também. E também fala sobre ovários policísticos, problemas dermatológicos, diabetes também. Tudo influencia aí nesse sentido? Então, essas complicações estão mais associadas à obesidade por si só do que propriamente dito à puberdade, né? Então, as mulheres com excesso de peso têm mais chance de ter síndrome de ovários policísticos. E em qualquer faixa de idade, né, o excesso de peso está associado também a alterações dermatológicas. Então, a gente costuma falar sempre de diabetes, hipertensão, problema de colesterol, que a grande maioria das pessoas já conhece, mas tem outros problemas, né? Tem os dermatológicos, os ortopédicos, os psicológicos, e a gente tem que abordar tudo isso, né, com a criança. Afeta o psicológico da criança, né? Porque às vezes a coleguinha ainda não tem seio e a outra já tem, e fica aquele tititi na sala, ou então o menino que já tem o pomo desenvolvido pode acabar ali
tendo um bullying, a criança ficar insegura, pode afetar isso também, não é mesmo? Bastante, bastante. Isso é um dos cuidados que a gente tem que ter na entrevista que a gente faz com as crianças e adolescentes, né? É importante prestar atenção nesse ponto. Estamos aqui conversando com a Cristiane Koch, endocrinologista. Estamos falando aqui sobre sobrepeso em crianças e o que pode causar isso daí, a questão dessa puberdade precoce, da criança desenvolvendo muito cedo. Cristiane, se você quiser deixar mais alguma informação sobre esse assunto, alguma dica ou alguma informação que seja importante os pais estarem atentos nesse momento, eu deixo esse instante aqui para você antes da gente encerrar o nosso quadro. Eu acho que é importante pensar sempre na prevenção, né? Tratar a obesidade não é uma coisa simples, então a prevenção é extremamente importante. Então, a orientação do aleitamento materno, quando é bebê, a introdução correta dos alimentos, uma dieta saudável, a realização de atividade física, isso é extremamente importante na prevenção da obesidade. E o acompanhamento médico de rotina também vai ser importante justamente para poder avaliar se essa criança tem excesso de peso ou não e o risco para desenvolver não só a puberdade precoce, mas as outras comorbidades também. Olha aí a importância da amamentação novamente aqui no TV Câmara Notícias, porque mais cedo a gente falou sobre a campanha Agosto Dourado, sobre a importância da amamentação, sobre a necessidade de amamentar, se possível, até um determinado tempo o seu bebê e também sobre doação de leite materno. Cristiane, obrigada pelas informações. Sei que você está corrida aí, mas muito, muito obrigada por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Obrigada, fica as portas abertas para você voltar em um outro momento. Obrigada. E olha, um último dado aqui para vocês, de 2018, 15% das crianças no Brasil têm sobrepeso e a tendência é só aumentar. Então, sempre atenção, sempre cuidado com as suas crianças, acompanhamento pediátrico, ficar sempre de olho ali como é que está esse crescimento, para qualquer coisa intervir de alguma forma. Esse foi o Saúde Agora de hoje, ao vivo aqui direto dos estúdios da TV Câmara Campinas. E depois do intervalo, quem volta com vocês é o Gabriel Castro, com mais informações do Legislativo e até a próxima. Uma hora mais 33 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mirna Abreu está de volta aqui aos nossos estúdios, hora das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos a 16ª reunião ordinária. Então, seja bem-vinda novamente. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E nesta quarta-feira, os vereadores votaram em definitivo o projeto que estabelece o direito das pessoas com sequelas graves advindas de queimaduras a receber assistência para promover a sua reinserção social. A propositura determina que todo portador de sequelas terá o direito de receber assistência integral para promover a sua ampla reinserção social por meio da reabilitação física, estética e psicológica. Pelo projeto, caberá ao SUS municipal prestar essa assistência integral por meio de equipes profissionais multidisciplinares composta por nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, psicólogos e fonoaudiólogos. O resultado completo da votação desta quarta-feira, que tinha 6 projetos na pauta, você encontra no site da Câmara de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br.
Agora, Mirna Abreu, a Comissão Especial de Estudos Anti-Enchentes aqui da Câmara de Campinas está na reta final dos trabalhos. Isso, e os parlamentares usaram a tribuna durante a 16ª reunião ordinária para falar desse encerramento. Olha só, a gente teve a comissão como relator o vereador Cecílio Santos, que comentou como foi o trabalho e lamentou a falta de representantes do Executivo nos encontros. Quero lamentar que não tenhamos tido oportunidade de conversar com o secretário de Serviços Públicos nesta comissão tão importante, a qual tive a honra de fazer o relatório. Eu estou fechando o relatório e foi presidida aqui, está sendo presidida pelo vereador Paulo Búfalo, a comissão que estuda os efeitos das chuvas, das fortes chuvas, os eventos extremos, eventos climáticos, como estamos vivendo na cidade de Campinas e em todo o país, em todo o mundo. Então, lamento que a gente não tenha tido a oportunidade de ouvir o secretário, as suas explicações, suas informações a respeito desse tema tão importante, visto que os serviços públicos trata de a varrição, trata da limpeza das caixas de captação de água de chuva, que é tão necessário esse serviço para toda a cidade. E o relator afirmou que o resultado ficará à disposição das autoridades e deve ser entregue em breve. O trabalho que a comissão produziu certamente estará à disposição do Executivo, que possa fazer bom uso de todos os relatos, de todos os dados que a comissão colheu durante o seu trabalho. E certamente finalizaremos o relatório e encaminharemos à casa e também aos demais órgãos competentes. E Mirna Abreu, ainda na 16ª reunião ordinária, quem utilizou a tribuna foi o vereador Edson Ribeiro. Ele utilizou para falar justamente da falta de consciência das pessoas que jogam entulho em qualquer lugar, justamente porque tem um descarte incorreto lá em bairros da região do Campo Grande. E a gente viu também a conscientização do povo, que não está tendo muito. Entre o Itajaí e entre o São Bento, limpamos há 10 dias atrás e já está cheio de entulho de novo. Então, aquele que estiver fazendo sua obra, coloca uma caçamba já no seu orçamento aí, para que não aconteça isso que está acontecendo. Porque o povo coloca o lixo na calçada, os entulhos, e acha que é obrigado a prefeitura a limpar. Não, não é não. Se fosse então, a prefeitura só vai limpar a calçada. Todo mundo vai jogar. Então, para isso, eu peço uma conscientização à população da cidade de Campinas, que lugar de entulho é no seu devido lugar, que é na caçamba. Porque do jeito que estão fazendo aí, olha, é incrível. Eu tenho vários pedidos, eu fiz várias indicações hoje para que retire todo esse entulho. Mas daqui 10 dias vai acontecer o mesmo. E a gente segue repercutindo aí as falas dos vereadores, agora com a vereadora Débora Palermo. É que ontem ela participou da assinatura de um convênio e falou sobre isso na tribuna. É o início das obras de implantação do sistema de abastecimento de água nos bairros Monte Belo, Gargantilha e Bananal. A vereadora comemorou a iniciativa e comentou o sofrimento por que passa aquela região. Bairros que até hoje não tinham, não tem água encanada. Desde meu primeiro mandato no Conselho Tutelar, 2006, quando entrei no Conselho, eu atendi aquela região por 12 anos e cada vez que eu passava por lá e via aqueles caminhões de água subindo aquela rampa para levar água para os moradores, aquilo me deixava muito incomodada. Quando eu atendia as mães lá no Conselho Tutelar, e elas falavam da dificuldade de ficar 3, 4 dias, às vezes sem água em casa, com criança.
Vocês imaginam o que é isso, né? Porque na época da chuva, os caminhões-pipas não conseguiam subir para alimentar as caixas d'água das residências. Então, foi uma conquista. Eu fiz uma reunião com o pessoal lá do Gargantilha, do Bananal, no dia 6 de agosto do ano passado. No dia 8 de agosto, eu fiz a indicação e no dia 18 de agosto do ano passado, eu fiz uma reunião com o presidente da Sanasa, Manuelito, com o Marcos, técnico, pedindo essa subadutora, pedindo essa ligação de água lá para esses bairros. E o presidente da Sanasa foi muito sensível e muito bacana, porque ele falou: Débora, sinceramente não tem projeto, nós não temos esse projeto, mas eu vou fazer. Olha, e a implantação do sistema de abastecimento vai envolver 11.480 metros de subadutora, 30.067 metros de rede de água e a construção de 4 reservatórios, sendo 3 apoiados em aço vitrificado e um elevado de concreto com capacidade total de reservação de 630 mil litros. Eu fiquei muito feliz ali em ver a alegria das famílias e das pessoas daquela região, que por tantos anos, né, passaram tantos presidentes da Sanasa, tantos anos buscando aí a rede de água, né, e não tinham conseguido até hoje. E hoje eles viram ali ser assinada a autorização para a construção dessa subadutora. Então, olha, no Gargantilha, a previsão das obras é de 24 meses. No bairro Monte Belo, 18 meses. E no Bananal, o novo sistema deve ser implantado em 1 ano. Aproximadamente 4.800 moradores serão beneficiados. E Mirna Abreu, com o fim do recesso parlamentar, com a volta das atividades das reuniões, ontem a TV Câmara Campinas transmitiu ao vivo a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Foi a 11ª reunião desta comissão, que tem 7 vereadores como membros e que se reuniu pela primeira vez após o recesso parlamentar para discutir pareceres a 8 projetos que tramitam na Câmara. Logo na abertura, o presidente do grupo, o vereador Carmo Luiz, falou de como seria a dinâmica dos trabalhos e os parlamentares falaram dessa responsabilidade. Vamos seguir item a item e, se caso o relator desejar se manifestar, que por favor peça pela ordem antes de iniciarmos a votação. Caso contrário, como o relator já exarou o parecer, seguiremos com a votação sem a necessidade de explanação do mesmo. Essa é a porta de entrada de todos os projetos da Câmara Municipal de Campinas. Então, eu queria agradecer a presença de todos e dizer que a nossa responsabilidade é muito grande e nós temos que cumprir o nosso papel, que é filtrarmos aquilo que é legal para que possamos ter um segundo semestre de forma gloriosa, porque Campinas precisa de bons projetos. Temos 8 projetos oficiais aqui desta pauta, com certeza projetos importantes para a nossa cidade, e dizer dessa comissão, né, que os trabalhos nos bastidores, dos pareceres, dos vereadores, com certeza é de grande importância e também de muito trabalho, né? Os advogados que nos ajudam no gabinete para tramitar todos esses projetos e fazer com que hoje nós possamos realizar essa sessão. Olha, das propostas discutidas nesta quarta-feira, os vereadores deram parecer favorável a 4. Assim, elas continuam tramitando, estão aptas a entrar então na pauta de votação em plenário. 3 tiveram parecer contrário e serão arquivadas, e um projeto teve o pedido de vistas do autor, o que significa que ele pode mudar algo no texto ou revisar alguma coisa da matéria. Os detalhes de cada item está na ata da 11ª reunião da comissão, que fica disponível lá no site da Câmara. Você entra lá na aba Comissões, você procura pela Comissão de Constituição e Legalidade, vai abrir uma outra aba que tem o item Reunião, você entra na 11ª e lá você confere quais são os 8 projetos que foram discutidos nessa reunião. E ao final, o vereador Carmo falou do trabalho dos critérios de análise de cada uma das propostas.
Às vezes a pessoa assiste, está nos assistindo e muitas vezes não entende. Às vezes projetos com grandes méritos, mas o crivo desta comissão não são os méritos. Muitas vezes o mérito é total, mas infelizmente ele não passa pela legalidade, nós temos a obrigação de filtrar. Então, esta é a função da Comissão de Constituição e Legalidade e por isso a sua importância nesta Casa de Leis. Então, cumprindo todas as formalidades, declaro encerrada a 11ª reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Lembrando que quem quiser assistir na íntegra todas as discussões e votações pode acompanhar no youtube.com/TV Câmara Campinas. Mirna Abreu, hora de nós continuarmos falando sobre o trabalho dos parlamentares, porque a vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento. Os requerimentos são utilizados para a fiscalização do trabalho do Executivo. E este é da vereadora Guida Calisto, que questiona justamente a questão da cessão do pátio ferroviário. Confira. Por meio de requerimento, a vereadora Guida Calisto está solicitando informações sobre o termo de doação, cessão do pátio ferroviário. A parlamentar explicou o motivo da solicitação. A informação que nós recebemos é que parte desse terreno pode ser doado para uma entidade privada, né? É um terreno público, é uma área importantíssima da cidade. Quem discute a questão da cidade, a questão urbanística da cidade, quem discute toda essa questão do território do centro, sabe o quão importante é essa área da estação ferroviária aqui da cidade, né? É uma área tombada há vários anos e que representa e que faz parte, né, de todo o complexo do patrimônio histórico aqui de Campinas. Os questionamentos chegaram para a vereadora por meio de munícipes que se mostraram inquietos sobre o assunto. No requerimento, ela solicita uma cópia do termo assinado pelo prefeito Dário Saad. Essa doação foi feita justamente, inclusive, para privilegiar aí entidades privadas religiosas. Então, a gente quer saber se de fato está no radar do Executivo esse interesse mesmo, se é utilizar uma área pública, uma área do povo, para beneficiar aí uma entidade privada religiosa. Então, é por isso que a gente fez e também porque a gente discute muito essa questão urbana do centro aqui. Para a gente também é muito importante, o nosso mandato também prioriza muito esse debate. No último dia 22 de julho, o prefeito Dário Saad assinou o termo de cessão do pátio ferroviário. São 200 mil metros quadrados cedidos ao município e desses 200 mil, 38 mil futuramente serão alienados pelo governo federal. A vereadora Guida Calisto se mostrou preocupada, pois esta é uma área central para a história do município de Campinas. Sim, é uma região em destaque, o centro de Campinas passa, né, por toda uma dificuldade, principalmente depois da pandemia. Nós temos, inclusive, apresentado projetos para o Executivo para que ele possa garantir aqui a vida sustentável no centro. A gente sabe que aquela área é uma área que está no radar do interesse do mercado imobiliário, do setor imobiliário dessa cidade. Um setor que está tendo muita isenção, um segmento que está tendo muito privilégio aqui junto ao governo municipal. Então, a gente quer fiscalizar de fato para saber o que está sendo feito com o espaço público, com o terreno público, porque é do povo de Campinas. E também, em requerimento, o vereador Nelson Osseri pede informações sobre a falta de médicos no centro de saúde que fica no bairro da Vila União. O vereador Nelson Osseri questiona, por meio de requerimento, sobre o que está acontecendo no Centro de Saúde do Parque Residencial Vila União, onde, segundo ele afirma, por meio de queixas em seu gabinete, estão faltando médicos. Ele pergunta à Prefeitura Municipal algumas informações, entre elas, qual a quantidade de servidores da área da saúde que trabalha no local, se há defasagem de equipe para atendimento da população e, se sim, se alguma providência já foi tomada. Também quer saber se atualmente há algum profissional afastado por mais de 30 dias
e se o número de profissionais é suficiente para atender os moradores. É missão de qualquer centro de saúde ser a principal porta de entrada para o tratamento gratuito de doenças por meio do SUS. Campinas possui 63 ao todo, nos quais trabalham médicos de várias especialidades. Mas aqui na unidade da Vila União, a falta de profissionais na hora do atendimento tem sido justamente a queixa dos usuários. É muito comum, né, os munícipes nos procurarem por algumas questões relacionadas à saúde. E a falta de médico é algo que nós não podemos concordar em hipótese alguma, né? O munícipe que paga altíssimos impostos não recebeu um tratamento adequado. Então eu apresentei esse requerimento, como também a indicação, praticamente no mesmo sentido. Eu quero saber quantos médicos atendem nesse espaço, nesse centro de saúde, como também se existiu algum concurso e esses médicos não assumiram, não tomaram posse devido à falta de estrutura, ou se esses médicos de fato não estão indo trabalhar. O parlamentar lembra que o requerimento é uma ferramenta que tem 15 dias para ser respondida pela administração municipal, prazo que pode ser estendido por mais 15 dias, totalizando um máximo de 30 dias. E frisa que esse retorno, bem como a resolução do problema, é muito esperado pela população do Vila União. É uma região, tanto a Vila União como todos ali a adjacência, eles necessitam muito da qualidade na saúde, porque é uma população volumosa. Então, quando necessitam, eles estão barrando com essa ausência do médico ou a falta do médico nesse posto de saúde. Então, eu quero uma resposta do Executivo para que a gente possa tomar uma medida e fazer a população voltar a ser atendida por profissionais da saúde, no caso, os médicos, né, do posto de saúde do Vila União. 1h mais 52 minutos. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Volta amanhã na sexta-feira com mais informações? Sim, amanhã a gente traz mais um pouco do trabalho do Legislativo e também as notícias da metrópole. E hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta, que já está em Maceió, enfrenta o CRB às 9h30 da noite. Você já confere aí todas as informações. A Macaca, que vem empolgada, venceu na última semana o Operário por 3-0 no estádio Moisés Lucarelli. Por isso, o técnico Hélio dos Anjos deve repetir a formação. Então, seguem os 3 volantes que estão se destacando, né? O Amaral, o Leonaldo e o Olisson. O Meia Elvis, que estreou muito bem na última rodada ao lado do Fecim. E o Nicolas no comando do ataque. O artilheiro Luca está naquela fase de transição, se recuperando da lesão na coxa, deve ser poupado para esta partida de logo mais. Na tabela de classificação, a Ponte é a 13ª colocada com 25 pontos e o adversário de logo mais, o CRB, é o 10º colocado com 28. Então, 3 pontos separam as equipes na tabela de classificação. Em caso de vitória da Ponte, ela ultrapassa a equipe alagoana por conta do saldo de gols. E claro que amanhã, na sexta-feira, a gente conta a história dessa partida, tudo o que acontece hoje entre CRB e Ponte Preta. Cidade de Campinas está em estado de atenção pela baixa umidade relativa do ar, hein? Ontem, de acordo com a Defesa Civil, chegou a 27%. Então, tome bastante água, cuidado especial para crianças e idosos, evite exercícios físicos ao ar livre entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde e mantenha os ambientes umidificados com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água. Bom, quinta-feira de sol e calor, se bem que hoje pela manhã estava um ventinho gelado, né, que deixou a temperatura mais amena. Para amanhã, sexta-feira, essa condição não muda, segue a mesma, com tempo aberto, pouca nebulosidade e com calor em pleno inverno, hein? Para quem não gosta de frio, isso está sendo aí uma ótima estação, porque olha só as temperaturas para amanhã, sexta-feira, elas já estão aqui na minha tela, então
5 de agosto, o mês de agosto começou com calor, com sol durante todo o dia. Para amanhã, mínima de 15 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. Olha só, o Câmara Notícia fica por aqui, mas eu deixo um recado para vocês e um convite, hein? Daqui a pouco, às 3h30, 3 horas mais 30 minutos, eu apresento Mais Esportes ao vivo. A gente vai falar sobre rugby em cadeira de rodas. Então já faço o convite, continue aqui na TV Câmara Campinas, porque o Mais Esportes de hoje é ao vivo sobre rugby em cadeira de rodas. Eu vou entrevistar uma treinadora que já foi da Seleção Brasileira durante 4 anos e é a treinadora dos Gigantes, equipe aqui de Campinas, que foi campeão regional recentemente. E vou entrevistar também um atleta de defesa que vai nos contar todas as regras, todas as curiosidades sobre a modalidade. Então, conto com a sua participação, conto com a sua audiência. E o Câmara Notícia retorna amanhã, na sexta-feira, ao meio-dia, com muitas informações, hein? Aqui da Metrópole de Campinas e também do Legislativo, tudo que acontece aqui na Câmara de Campinas. Então, até mais. Tchau, tchau.